Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. A lição do próximo domingo vamos estudar sobre o tema Conhecendo a Armadura de Deus. Ela é uma continuidade da lição da semana passada. Estamos estudando a batalha espiritual. Na lição passada nós vimos alguns aspectos introdutórios deste assunto e agora nós vamos dar prosseguimento na lição de número 9, abordando especificamente a armadura de Deus. Inicialmente nós devemos observar que o apóstolo Paulo, ele está concluindo a epístola aos Efésios, uma das mais belas e ricas dos escritos de Paulo. Uma beleza, um tesouro teológico a epístola aos Efésios. Paulo está na cadeia, Paulo está na prisão. Nós já vimos em aula anterior que a epístola, ela discorre sobre pontos relevantes da vida cristã, também da teologia. Paulo, então, finalizando essa carta, ele, então, gostaria certamente de finalizá-la com um desfecho, com algo, com uma imagem que tocasse profundamente a vida dos seus leitores. É uma obra-prima de Paulo, a Epístola aos Efésios. Portanto, ele está esmerado, ele está dedicado àquele assunto. Então vamos imaginar esta cena. Paulo está na prisão, ele está ditando a carta, que era a sua obra-prima, ele está ditando a carta para o Timóteo, que era um dos seus ajudantes. Paulo, então, na cadeia, na prisão, Timóteo, que era uma pessoa que ele tinha como filho, está ali. Timóteo tinha a pena na mão. E ele está, então, ouvindo as palavras do sábio apóstolo Paulo atentamente e anotando cada palavra, cada expressão vívida que saía da mente do seu mentor, inspirado pelo Espírito Santo. Paulo, então, certamente sentado ali na cadeia, na prisão, pensativo, reflexivo, entregue às reflexões, sua mente, que era uma mente afinada com Deus através da prática da oração, ele estava então pensando como é que ele poderia encerrar aquela epístola com a imagem vívida acerca da vida cristã. De repente ele levanta a cabeça e vê a imagem de um soldado romano. Um soldado romano era uma imagem muito presente naquele tempo. E a armadura dele era magnífica, ele tinha orgulho por estar entre os escolhidos por Nero. Portanto, o soldado romano, cheio de imponência, orgulhoso por vestir aquele armamento, por ser escolhido por Nero, era magnífico, era algo esplendoroso. Paulo, então, quando olha, que ele vê a figura do soldado, certamente naquele momento um sorriso surge nos lábios do apóstolo Paulo. Ele então sorri e então começa a ditar para Timóteo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Ele então está concluindo a epístola. Chega um momento que ele para mais um pouco, reflete, depois ele levanta a cabeça e diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paz seja com os irmãos e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Foi assim que Paulo, então, ele encerrou a epístola aos Efésios, com essa imagem vívida da figura de guerra. O que nós podemos, então, observar aqui? Nós podemos observar que Paulo, então, concluindo a epístola, ele descreve a armadura de Deus. O comentarista da nossa lição, ele faz uma abordagem inicialmente sobre as guerras. Ele define e fala sobre guerra, que é um recurso que as nações sempre têm utilizado para resolver as suas diferenças, através da força das armas. A guerra sempre acompanhou a humanidade, desde os seus primórdios. Nós vimos isto nos livros de história que o digam. Qual a causa principal das guerras? Logicamente, uma visão teológica sobre isso é exatamente a natureza humana, depravada. Nós temos o estado de depravação total. O pecado tanto é um ato quanto também é um estado. É o estado de depravação total. E essa é a motivação principal para as guerras e conflitos que sempre acompanharam a história da humanidade. Os povos da antiguidade
As civilizações da antiguidade, como a egípcia, a síria, a babilônica, a grega e a romana, eles estavam muito acostumados com essa imagem da figura de soldados, com os relatos sobre as questões relacionadas à guerra. Enfim, os antigos então viam as guerras, inclusive, como elemento sagrado. Os povos da antiguidade, inclusive, antes de sair para as guerras, eles faziam orações aos seus deuses, eles ofereciam sacrifícios, faziam as orações, pedindo a proteção dos deuses. Só então é que eles saíam para as guerras. O apóstolo Paulo, conhecedor desta imagem, desta figura, desse contexto cultural, ele então foi inspirado por Deus para descrever a vida cristã exatamente como uma guerra. Então ele usa a figura aqui da guerra, ele usa a imagem da guerra, ele usa a expressão como uma metáfora. A guerra, então, aqui é uma metáfora. O espírito cristão sempre esteve envolvido com a paz, mas aqui o ambiente é de guerra no sentido, então, espiritual. Né? Paulo, então, ele usa a expressão no sentido metafórico, é uma metáfora. Portanto, guerra, batalha, luta, combate, peleja, são termos que são muito utilizados por ele para referir, então, a vida cristã como uma área de conflito, de guerra, de peleja. Isso mostra, então, que nós estamos envolvidos exatamente em uma batalha espiritual. Nós estamos envolvidos exatamente em um conflito. Nós já vimos isso, inclusive, em aula anterior. Ou seja, nós não estamos em um piquenique espiritual. Nós não devemos, então, subestimar o inimigo, nem também superestimar o inimigo. Nós devemos entender, conforme já abordamos numa aula anterior, que nós estamos envolvidos, então, em um conflito. Esse inimigo, ele é real, esse inimigo é invisível, esse inimigo é maligno, ele é astuto, ele é ardiloso. Este inimigo, ele é também um inimigo persistente, ele não desiste com facilidade. Ele é também oportunista. Sempre que ele age uma oportunidade, ele age. E ele é também numeroso. Então veja a natureza dessa guerra e desses conflitos que nós estamos envolvidos. É mediante então isto que o apóstolo Paulo, ele passa então a descrever a guerra e as armaduras que nós devemos utilizar. Ele então diz no texto que nós devemos então, no versículo de número 13, tomai toda a armadura de Deus. Veja bem a expressão, portanto. A expressão, portanto, que aparece aí, tomai toda a armadura de Deus. Né? Ele está já concluindo a epístola e chamando a atenção para tomar a armadura de Deus. Veja que não é qualquer armadura, mas é a armadura de Deus. É a armadura que pertence a Deus. A armadura não é nossa. As nossas armas humanas, elas não têm condições de vencer este conflito. Ele também diz toda a armadura, não é apenas uma parte da armadura. Ou seja, se nós tomarmos apenas uma parte da armadura, algumas partes podem ficar vulneráveis. Por isso ele diz toda a armadura de Deus, né? Para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, Paulo, nesse texto, ele chama atenção e ele insiste nessa questão de tomar a armadura de Deus. Logo em seguida, ele passa a descrever então a armadura. No comentário da nossa lição, o pastor Ezequias, ele então passa a abordar a questão da armadura. Inicialmente, então ele descreve ponto por ponto sobre a armadura de Deus. Vamos então chamar a atenção para este elemento. Parece que o apóstolo Paulo, quando ele fala aí sobre a armadura, parece que ele quer chamar a atenção, ou o princípio que ele utiliza é exatamente o princípio em que o soldado romano vestia a armadura, a forma como ele vestia, ou as etapas em que ele vestia a armadura. Bem, inicialmente o apóstolo Paulo, nesse texto, ao descrever a questão da armadura, ele fala sobre, primeiramente, o cinturão da verdade. Né? Ele fala sobre o cinto da verdade. O cinturão era uma parte muito importante. Naquela época, os homens não utilizavam calça como nós utilizamos hoje, né?
Então ele precisava do cinturão para facilitar inclusive a sua mobilidade. O cinturão então era um elemento que segurava as outras partes da armadura juntas. O cinturão, dentro daquele contexto do apóstolo Paulo, era um elemento então fundamental, né? Dentro daquele contexto que o apóstolo Paulo está descrevendo as armaduras. Eu chamo a atenção aqui, nesse texto que fala sobre o cinturão, o apóstolo Paulo fala cinto da verdade. O cinto, então, ele prendia a túnica firmemente ao corpo, dando, então, liberdade para os movimentos. Era também no cinto que servia para levar a espada, de forma semelhante hoje que os militares fazem para prender o revólver ao cinto. Nos tempos bíblicos, então, era exatamente no cinto em que se colocava, então, a espada. Provavelmente outras armas também eram colocadas ali no cinto. O texto diz, então, o cinto ou cinturão da verdade. A palavra verdade é aletheia. A verdade, Paulo descreve o cinturão, no caso do cristão, como a verdade. O cristão, então, deve manter uma vida de verdade, ou seja, uma consciência limpa, a verdade, a integridade, né? A verdade deve ser um elemento fundamental na vida do cristão. A verdade aqui está relacionada, nesse caso especificamente, também aquilo que é revelado na palavra de Deus. A verdade está relacionado à verdade também das Escrituras, né? Conforme revelado na palavra de Deus. A verdade, então, da palavra de Deus. Então, o cinto da verdade. Depois o apóstolo Paulo, ele fala sobre a couraça da justiça. A couraça era uma espécie de colete que o soldado romano utilizava e protegia então o coração e órgãos vitais da vida de uma pessoa. A couraça era também uma peça fundamental, protegia o tórax, protegia aquela região do peito. E o texto diz couraça da justiça. Isto quer dizer então que aqui envolve a justiça de Cristo, né? E envolve também a nossa santidade pessoal. Fala da nossa posição em Cristo, que é a santidade no sentido posicional, mas também da nossa santidade na vida prática, na vida diária. Ou seja, couraça da justiça. É isso que Paulo, então, diz aqui nesse texto. Está em foco, então, a questão da santidade, da santificação e da justiça também posicional em Cristo. Logo em seguida, o apóstolo Paulo, ele fala também sobre calçar os pés na preparação do evangelho da paz, ou as sandálias do evangelho. As sandálias que o apóstolo Paulo estava falando aqui, que ele tinha em mente, eram as sandálias militares, não essas sandálias nossa moderna, eram as sandálias militares. Elas eram confeccionadas para proteger os pés e capacitar o soldado a manter o equilíbrio em terrenos acidentados. Proporcionava pleno apoio para os pés, dando agilidade aos movimentos. Então, o termo aqui estava relacionado a esse tipo de sandália. Aquela sandália, inclusive, ela tinha algumas garras que protegia, então, o soldado, né? Uma espécie de cravos que era colocado na sola da sandália para trazer segurança, para trazer agilidade, para que ele pudesse se movimentar em terrenos, por exemplo, escarpados, terrenos íngremes, terrenos que se tinha dificuldade de se movimentar. Se ele não tivesse calçado com esta sandália, ele poderia, por exemplo, não ficar em pé. Ele poderia, por exemplo, cair nesses momentos nesses terrenos, né, com muita dificuldade. Então a sandália trazia essa agilidade, essa firmeza e fazia com que o soldado ficasse em pé durante o conflito. Bem, nós devemos então atentar exatamente para isso. Se nós quisermos ficar firmes na luta, nós precisamos estar com os nossos pés com o Evangelho, calçados na preparação do Evangelho da paz. Isso é fundamental. Quantas pessoas já caíram nessa guerra, neste conflito? Então os nossos pés também precisam estar protegidos.
Outro elemento que o apóstolo Paulo cita aqui é o escudo da fé. Está no versículo de número 16. Ele fala sobre o escudo da fé. Quando ele fala o escudo da fé aqui, o termo que ele tem em mente aqui, inclusive no grego, é o termo tíreos. O termo tíreos que aparece aqui no grego não é um escudo pequeno. A palavra para o escudo pequeno era aspis, mas Paulo usa a palavra tíreos. A palavra tíreos era uma palavra na língua grega para se referir ao escudo longo, o escudo oblongo, o escudo que fazia parte inclusive da farda militar do soldado romano. Esse escudo, ele era feito exatamente de madeira, coberto com couro, para interceptar e apagar as setas incendiárias que o inimigo atirava. Você pode observar que Paulo disse com o qual podereis apagar os dardos inflamáveis do maligno. Era comum, então, naquela época, o diabo lançar dardos, né? Lançar flechas e flechas inflamáveis, flechas que pegavam fogo. Essas flechas, esses dardos, eles não apenas perfuravam, mas eles também lançavam fogo. Então, o soldado, ele tinha que proteger o corpo todo. Então, quando Paulo diz aqui o escudo da fé, ele está se referindo a um escudo grande, longo. Era cerca de 1,60 m de altura por 70 de largura. Todo o corpo do soldado era protegido por este escudo. Né? Os soldados, inclusive, em alguns momentos, eles ficavam emparelhados, formavam como que uma parede contra os adversários. Né? E o soldado, o inimigo, lançava os seus dardos, as suas flechas, e ele então se defendia. O diabo faz exatamente isso. Ele lança os seus dardos no nosso coração, na nossa mente. Isto envolve mentiras, pensamentos blasfemos, pensamentos de vingança, dúvidas, desejo de pecar. Sempre ele está lançando essas setas, sempre ele está lançando esses dardos. É aí que nós precisamos então do escudo da fé. Ele lança também a lascívia, a cobiça, a vaidade, a inveja. Nós precisamos então utilizar esse escudo da fé. Logo em seguida, o apóstolo Paulo fala sobre o capacete da salvação. O capacete da salvação, ele diz aí no texto, tomai o capacete. A palavra tomai aí é a palavra dexaste, que está relacionado a receber, né? Parece que a figura aí do termo na língua grega se refere ao soldado já com a sua vestimenta, parte da sua vestimenta já vestida, e o criado que ele tinha em casa, o ajudante, lhe entregando o capacete. Por isso o texto diz recebei, né? Recebei o capacete da salvação. Nesse momento, então, o soldado romano, ele colocava então o capacete na cabeça. O capacete, ele protegia também regiões vitais, né? Que era a cabeça. Isto fala então de nós protegermos também a nossa cabeça, a nossa mente. Já estudamos numa aula anterior acerca disso. Interessante que muitos crentes não dão muito valor à mente, à razão, ao conhecimento. Eles limitam a vida cristã tão somente ao sentimento, mas não atentam para a questão racional da fé cristã. Nós precisamos também atentar para isso. Ou seja, nós precisamos valorizar a mente, a razão, o conhecimento na vida cristã. Por isso os estudos bíblicos, por isso as reuniões de estudo bíblico. Satanás ele tenta controlar a nossa mente e utilizá-la então para o fracasso. Por isso nós precisamos então utilizar o capacete da salvação. E logo no versículo 17, Paulo disse, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, Paulo aqui nesse texto, quando ele fala da espada do Espírito, ele tem em foco também uma espada que era uma arma, inclusive, de ataque naqueles tempos. O soldado ele tinha que utilizar essa arma de ataque, que era a espada. Né? Paulo, aqui nesse texto, ele diz que a arma de ataque do cristão,
que a espada do cristão é a palavra de Deus. As Escrituras estão em foco aqui. A palavra é poderosa, é viva, é eficaz. A palavra, ela é um dos elementos que nós podemos utilizar para triunfar sobre Satanás. Na tentação, Jesus utilizou a palavra. Nós precisamos, então, brandir a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos afasta exatamente do pecado. Bem, então o apóstolo Paulo, ele faz exatamente isto. Ele então descreve as armaduras de forma metafórica e aplica isso à vida cristã. Logo depois, no versículo 10, ele diz: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Além dele descrever a armadura, ele fala também sobre o poder e sobre a oração. Como os soldados, então, antes de sair para a guerra, faziam uma oração, Paulo relaciona isso também com a vida cristã. Precisamos, então, fortalecer-nos no Senhor e na força do seu poder. Precisamos do poder para vencer esta batalha. Sem o poder de Deus, nós não poderemos vencer esta batalha. Estamos falando do poder que vem de Deus e não do poder humano. Aqui não está em foco o poder econômico, aqui não está em foco o poder social, aqui está em foco o poder de Deus. Nós precisamos, então, deste poder de Deus para vencermos esta batalha. Ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, versículo 11 e versículo 13. Precisamos, então, nos revestir de toda a armadura, conforme eu já comentei anteriormente. Precisamos também de vigilância. Paulo diz que devemos estar atentos contra as astutas ciladas do diabo. Ele age, o soldado, além de vestir a armadura, ele tem que ter atenção, ele tem que estar atento, ele está lutando contra um inimigo invisível, ele está lutando contra um inimigo ardiloso. Então, além de vestir a armadura, ele tem que estar atento às investidas dele em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer direção, no momento inesperado. Então, astutas ciladas do diabo. E ele diz ainda: para que possais resistir no dia mau. O dia mau é o dia das dificuldades, o dia da provação, né? Ele diz também: e havendo feito tudo, ficar firmes. A nossa luta é uma luta sem trégua. Nós estamos envolvidos em uma guerra e em um conflito espiritual. E finalmente Paulo diz no versículo 18: orando em todo o tempo. Assim como os soldados, depois de vestir a armadura, eles faziam uma oração para sair para a guerra aos seus deuses pagãos, Paulo disse: além de vocês vestirem a armadura, vocês precisam orar. Vocês precisam orar em todo o tempo. E como deve ser essa oração? Versículo 18 diz: com toda oração e súplica. Não é uma oraçãozinha, é com súplica, com intercessão, com ação de graças, com toda a oração. Aqui envolve então uma oração incessante, uma oração fervorosa, uma oração persistente, uma oração que busca de fato o refúgio, os recursos espirituais em Deus. Ele diz oração no Espírito, oração motivada pelo Espírito. E ele diz também que devemos estar vigiando, tá? No versículo de número 18, inclui também a vigilância e a perseverança. Ele diz a oração por todos os santos, está no versículo ainda, entre o versículo 18 e o versículo 20. Então você pode ver, você, professor da escola dominical, você pode então observar que a nossa lição ela aborda então as armaduras, né, de uma forma geral, e você deve então relacionar essas armaduras e aplicá-las então à vida dos alunos. Bem, finalmente então, concluindo, nós podemos afirmar: nós precisamos então dessa armadura, nós devemos então, sabemos que estamos envolvidos em um conflito, devemos conhecer bem o inimigo e o líder deste nosso inimigo, que é o diabo, e devemos utilizar os recursos espirituais. Assim diz o comentarista da nossa lição. Então, prezado professor e prezado aluno, realce essas verdades na sua classe. Então, concluindo e observando, né, alguns princípios que nós abordamos aqui, aspectos didáticos também, primeiramente, então,
chame a atenção e faça um comentário geral acerca das guerras no mundo antigo. Você pode também me lembrar para os alunos que a palavra guerra que Paulo fala aqui é no sentido metafórico, as armaduras também, e depois, que é o maior tempo da lição, é gastar tempo descrevendo as armaduras. Descreva as armaduras, peça por peça, inclusive busque elementos culturais e vá relacionando então para a vida prática, a vida do cristão. Isso é muito importante você fazer isso, tanto buscar o contexto cultural, como também relacionar com a vida cristã. E, finalmente, torne a lição prática na vida dos seus alunos. Então, realce as verdades bíblicas, realce a verdade do tema, pode também orar pelos seus alunos, tenha consciência que muitos dos seus alunos estão passando por dificuldades e estão sentindo claramente esta luta em que eles estão envolvidos e que eles precisam estar revestidos então desta armadura de Deus. Portanto, que Deus o abençoe, que nós tenhamos uma boa aula no próximo domingo e que nós possamos, enquanto educadores cristãos, realçar as verdades da palavra de Deus diante da classe que Deus tem colocado diante de nós. Que Deus abençoe a todos.